Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuando nossa aula de protocolos de rede. Nessa aula nós vamos ver a camada de aplicação, o nosso capítulo 2. Vamos para a aula. Bom pessoal, tá aí o capítulo 2, do nosso livro, as principais partes, mas é claro que não tem como eu comentar cada parágrafo do livro, é importante que vocês leiam as coisas, Então, na parte de princípios de aplicação em rede, a gente tem que entender que a aplicação de rede, ela tem uma arquitetura, ok? A gente precisa pensar como é que vai ser a parte da aplicação de rede. Uma parte fica do lado do cliente e uma parte fica do lado do servidor. E nessa camada, okay, é a camada de software, é a camada onde a gente interage fazendo os nossos programas. Por exemplo, quem quiser trabalhar aí com um Arduino e fazer uma aplicação de rede, vai trabalhar nessa camada. E as bibliotecas cuidam das outras camadas de rede. Isso facilita a gente não ter que pensar em todos os detalhes da nossa aplicação de rede e pensar apenas na interface de programação na tal da camada de aplicação. A arquitetura que a gente usa é chamada de cliente-servidor. Tem um hospedeiro, esse hospedeiro é o servidor, e os clientes que rodam do lado do nosso usuário. Então, a camada de aplicação, como eu posso ver nessa figura, ela não vai se preocupar se eu tenho roteador, se eu tenho fibra ótica, ou se eu tenho fio, ou se eu vou usar Wi-Fi, ou se eu vou usar Ethernet. A camada de aplicação, eu entendo ela como uma conexão direta. E o próprio protocolo cuida dos detalhes. A aplicação é onde eu faço a interface com o meu programa e eu simplesmente converso com o meu servidor. Qual que é o data center, qual que é o IP, qual que é o endereço dele, quem é que administra, se é Windows, se é Linux, não preciso me preocupar com isso. Então, a camada de aplicação é como se fosse uma comunicação direta. A gente sabe que não é um milagre assim, ser uma comunicação direta, tem todas as outras camadas para fazer a coisa funcionar, mas a camada de aplicação é a camada do software. Eu preciso pensar na escalabilidade. A minha aplicação, por exemplo, vai ser um jogo, quantos usuários eu espero, se o jogo vai crescer muito ou se é um jogo pequeno, porque o tamanho do servidor depende desses fatores, tudo bem? Então, basicamente, eu tenho que pensar em um jeito amigável de fazer a minha aplicação, ok? Então, a maioria dos IPs que são residenciais, ela tem uma largura de banda assimétrica, ou seja, eu tenho uma boa velocidade de download e o meu upload é pequeno. Por isso, ter um servidor em casa, eu não consigo desempenho. Então, é um primeiro ponto aí de contato. Numa aplicação profissional, não dá certo ter um servidor em casa. Eu também preciso pensar em segurança, ok? Quando eu vou falar com o servidor, a nossa aplicação vai sair do nosso computador, entrar na internet, ir para fora das nossas casas, das nossas empresas, e eu preciso sempre pensar na questão da segurança. Eu preciso ter as pessoas interessadas em usar o nosso software, então ela precisa ter algum ganho, seja porque o programa é mais fácil, seja porque o programa é mais interessante. Então, a arquitetura cliente-servidor e a arquitetura ponto a ponto ou P2P é diferente. Observe nessa figura que em uma arquitetura de cliente-servidor, os computadores sempre conversam com um servidor específico. Os computadores não vão conversar entre si. Na arquitetura peer-to-peer,
eu vou ter dois computadores conversando entre si e eu não tenho um servidor no meio da jogada. Então eu preciso entender na hora de fazer o meu software qual que é o tipo de aplicação que eu quero fazer. Por exemplo, uma arquitetura peer-to-peer é onde eu faço, por exemplo, uma conexão via WhatsApp. É um celular conectado com outro celular, por exemplo, e eu faço uma chamada de voz, ok? Uma arquitetura cliente-servidor é, por exemplo, com a mensagem de texto. Então eu escrevo uma mensagem, fica armazenado no servidor do WhatsApp e o servidor transmite essa mensagem para o outro celular. Dentro de um programa, eu posso ter até mesmo as duas arquiteturas colocadas em conjunto. E observem que elas são muito diferentes. Uma focando sempre na comunicação de servidor e uma onde a comunicação é entre dois computadores. Tudo bem? Eu preciso entender que a comunicação ocorre entre processos. Cada software que eu vou ter de rede vai ser um processo que vai precisar se comunicar de um modo independente. Esses processos, quando ele faz a requisição, ele é chamado de cliente. Quem recebe a requisição é um servidor. Tudo bem? Isso é importante para eu não confundir uma coisa, né? Na arquitetura peer-to-peer, eu tenho dois computadores conversando e um deles vai agir como cliente e o outro vai agir como servidor. Então, servidor não é uma máquina que eu coloco uma etiqueta e chamo ela de servidor. Depende dos sistemas finais que eles vão executar, tá? Então, no contexto de uma sessão de comunicação, o que inicia a comunicação é cliente. E o que espera e recebe a comunicação é um servidor. Então, tem horas que o nosso celular de WhatsApp é considerado um servidor, tá bom? E a interface entre esses processos é uma coisa especial que eu preciso tomar cuidado, tudo bem? Então, imagine que eu tenho uma máquina e essa máquina tem uma placa de rede. Ela tem uma só placa de rede. Mas eu estou rodando o Word, que acessa a internet, eu estou rodando o e-mail, que acessa a internet, o navegador acessa a internet, e todos eles precisam compartilhar uma única placa de rede. Isso significa, pessoal, que o computador precisa saber para onde vai o dado de resposta. Por isso, cada processo que vai utilizar a rede de computador vai abrir uma interface de software chamada socket, tá bom? Então, o socket é como se fosse a porta de comunicação do processo. O processo navegador tem um socket só para ele. E quando o dado voltar, ele vai ser encaminhado para aquele socket específico, porque é uma resposta para o navegador. É diferente de uma resposta, por exemplo, de e-mail, né? O navegador espera uma web page, o programa de e-mail espera um e-mail. Então, o dado tem que saber diferenciar dentro de um mesmo computador os diferentes processos que estão sendo usados. Vamos olhar na figura 2.3 como é que isso acontece. Um hospedeiro ou um servidor tem um processo, que é o processo que vai rodar a aplicação de rede, e ele vai abrir um socket, que é a interface de programação dessa camada de aplicação. Essa camada de aplicação vai transmitir o dado em rede. Como é que ela vai transmitir? Com TCP, com buffers, com variáveis, com driver de rede, com interface física, e que você não quer se preocupar. Quem cuida disso é o sistema operacional. Você quer simplesmente fazer um programa que vai usar a internet e vai chegar no outro hospedeiro e servidor, que tem que ter um programa que também vai ter um socket para comunicar com o seu cliente. Então, o endereçamento de processo na camada de aplicação não é apenas o endereço IP. Ok? Nós vamos estudar endereço IP no capítulo 4, mas o endereço IP é um endereço do seu computador. Mas como o computador
tem vários programas trabalhando em rede, esse programa precisa ter uma identificação desse socket. E a identificação do socket chama número de porta. Então, quando eu falo portas de um computador, eu estou falando os tipos de sockets que eu tenho. Então, não basta ter o endereçamento IP, mas é preciso ter o endereçamento IP e um número de porta que vai ser associado ao socket daquele programa. Tudo bem? Sendo o socket a interface entre o processo e o protocolo de rede, de um lado o remetente envia mensagens e do outro lado é respondida a mensagem. E aí vem uma pergunta: será que essa transferência de dados é confiável? Será que eu posso mandar o dado pela rede e acreditar que o dado chega? Pessoal, esse princípio é o princípio da transferência confiável de dados. E eu tenho as duas possibilidades de transferência. Se um protocolo de rede fornecer um serviço com garantias, ele terá transferência confiável de dados. E isso é escolhido pelo programador. Se o protocolo não tiver uma transferência confiável de dados, podem ser que os dados sejam perdidos. Isso pode ser aceitável para aplicações que toleram certa perda de dados. Existem aplicações que não tem como recuperar dado mesmo, então elas podem usar protocolos onde eu tenho perdas de dados que são aceitáveis. Como é que isso aparece, por exemplo, aí no WhatsApp? Se a gente tem uma ligação e a ligação fica falhando, isso é sinal de perda de dados. A vazão é a taxa pela qual um processo envia bits ao processo destinatário. Por isso, o servidor ele tende a ser mais poderoso que um cliente, porque ele vai ter que responder sempre numa velocidade maior do que os dados que ele recebe para evitar congestionamento. Então, multimídia é um grande exemplo de aplicação sensível à largura de banda, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso na hora de fazer a minha aplicação. A segunda coisa que eu preciso tomar cuidado na hora de fazer uma aplicação de rede é a temporização. Se eu envio um bit e eu não quero que esse bit chegue mais do que 100 milissegundos depois do envio, eu preciso ter uma garantia de tempo. E isso pode ser importante em aplicações interativas de tempo real. É um exemplo se eu fizer um vídeo ao vivo com vocês. Se eu for fazer um vídeo ao vivo, eu preciso de uma garantia de temporização, porque o meu dado tem que chegar nos servidores a tempo de ser processado. Eu preciso de largura de banda, porque eu tenho que transmitir o vídeo mais rápido do que vocês vão conseguir ler. Então eu precisaria de uma boa conexão de internet, de um bom computador, de uma configuração adequada usando os protocolos corretos. Senão eu posso fazer um vídeo ao vivo que fica com o som ruim ou o vídeo vai sair cortado. Diferente de um vídeo gravado, aonde o meu computador pode processar esse vídeo mais lentamente. E claro, a segurança, né? Eu posso transmitir informações que ela tem uma codificação de dados que evita que isso seja interceptado no meio da internet. Por exemplo, a transmissão de uma senha pode ter um protocolo específico onde eu preciso de segurança. Então, eu já percebi que eu tenho mais de um serviço para enviar dados pela internet. Então, na camada de aplicação, eu preciso escolher qual é o serviço que eu vou usar. E aí eu tenho alguns requisitos para a gente verificar como exemplo. Aí na figura 2.4, dá uma olhada. Download de arquivo. Eu não posso ter perda, porque senão meu arquivo vem corrompido. Agora, a velocidade de download pode variar. Pode ser um elástico, né?
mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento, não tem problema. E também o download, ele não tem um requisito de tempo. Não vai fazer diferença se o arquivo chegar em 1 minuto ou o arquivo chegar meia hora depois. É claro que demora mais tempo, mas o arquivo é o mesmo. Agora, telefonia já é bem diferente. Se eu vou usar uma comunicação via internet, como Skype, como uma reunião ou como WhatsApp, é tolerante à perda. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado, porque se eu tiver uma largura de banda muito pequena, não vai dar certo essa aplicação. Então o áudio, ele precisa ir para ter tranquilidade de 1 megabit por segundo. Se eu for transmitir vídeo, é 5 vezes maior. E a sensibilidade ao tempo também existe. São décimos de segundo, então eu não posso demorar muito com o tempo. Que a escolha do serviço que vai transportar o meu dado, ela é feita na camada de aplicação. Vamos dar uma olhada então, em geral, nos 2 serviços que a gente pode escolher. O primeiro é o serviço chamado TCP. Aí que vem o nome TCP/IP, que às vezes a gente escuta por aí. Então, o serviço TCP, ele é orientado para a conexão e ele é um serviço confiável de dados, ele garante a entrega. Se ele não conseguir entregar, ele garante pelo menos que você recebe uma mensagem de erro. Então, o TCP, ele é orientado para a conexão e ele é um serviço confiável de transporte. São 2 características aí muito importantes do meu TCP. O outro protocolo que a gente tem é o UDP, né? Então também existe o UDP/IP. Ele é um protocolo de transporte simplificado, ele é leve, ele fornece mais velocidade e oferece garantia de tempo. Mas ele não é orientado para conexão, então a gente não tem uma apresentação e uma troca de informações entre 2 processos, então ele não consegue fazer correções e detecções de erro. Então o UDP tem a vantagem de ser rápido, porém ele não garante a entrega do dado. Se você precisa de velocidade, se você tem restrição de tempo, você vai ter que usar o UDP. E se você precisa de garantia de entrega, você vai ter que usar o TCP. Mas o TCP tem a desvantagem que ele é relativamente lento. Então, o UDP e TCP são os 2 principais protocolos. Eu preciso conhecer a diferença entre eles. Só que não tem apenas TCP e UDP, né? Eu tenho serviços que são implementados por um fabricante específico. Por exemplo, uma aplicação de segurança precisa ser implementada pelo fabricante usando o que a gente chama de SSL, Security Socket Layer, que é uma camada de encriptação de dados. Isso aí precisa ser codificado pelo próprio programador. Muita atenção nesse quadrinho verde aqui, né? Nem o TCP, nem o UDP tem qualquer codificação. Os dados são transmitidos abertos. Tudo bem? Então, se você enviar um texto, o texto vai sair na internet do jeito que você mandou. Alguém que captura vai conseguir ler. Se você transmite um vídeo da Netflix, esse vídeo vai aberto. Alguém pode interceptar e assistir o filme. Então, sempre que eu tenho que incluir a segurança, eu preciso ter outra camada de segurança que tem que usar o serviço SSL, que o TCP e o UDP não são seguros. Tudo bem? Então, as aplicações populares da internet e que protocolo que elas costumam usar, está listado abaixo. Muitas vezes eu prefiro ter garantia da entrega, mesmo que eu perca velocidade. Então, e-mail, protocolo TCP. Terminal remoto, protocolo TCP. Página web, protocolo TCP. Agora, telefonia não tem jeito.
telefonia, eu tenho que ter UDP. Em alguns casos, se eu tiver uma rede muito boa dentro de uma empresa, eu posso usar um serviço de telefonia TCP. Mas isso não é comum na internet. Isso é comum apenas dentro das redes. Tudo bem? Então, todos esses protocolos da camada de aplicação vai definir como é que o teu software vai funcionar em rede. E esses protocolos têm que ser iguais entre os ambientes de rede. Então, eles são padronizados. Os tipos de mensagem trocadas, a requisição, o tempo de resposta está normatizado em documentos. A sintaxe, né? Como é que eu escrevo as mensagens, como é que eu codifico, também está normatizado em documentos. O significado de cada campo também é fixo. Nós vamos olhar isso com mais detalhes nos outros capítulos. Nós não vamos olhar todas e, na verdade, a gente não vai nem chegar no capítulo 2 completo. Mas vamos olhar as principais aplicações de rede. Temos agora a web e o HTTP. Claro que a web é uma das principais aplicações de rede. Na camada de transporte, eu uso o protocolo TCP para transferir dados HTTP. Olha, o que é isso, né, gente? Gente, o HTML e as informações HTML de um site usam o protocolo HTTP. Isso aí é encapsulado em pacotes TCP e depois vai para as outras camadas para ser processado. Isso está definido nesses documentos aqui que eu estou grifando para vocês. Então, são documentos técnicos que basicamente quem vai ler são os programadores de rede e eles precisam atender a isso para que sua aplicação funcione. Então, a página web e os seus objetos, né, os seus dados, figuras, imagens, são todos codificados e transferidos para o navegador. E o navegador que executa o lado cliente do HTTP. Então, navegador e cliente são sinônimos. E o servidor web não vai processar as imagens. As imagens e a página vai ser processado no navegador. Então, como é que eu vou otimizar e melhorar a minha internet? Inicialmente, eu fazia um pedido, recebia uma resposta, fazia um pedido, recebia uma resposta. Isso aí era não persistente e funcionava quando a internet era pequena. Conforme a internet cresceu, eles tentaram melhorar as páginas web e criaram as conexões persistentes. Então, lembra que nós comentamos na primeira aula, a complexidade foi aumentando conforme eu tenho mais necessidade de desempenho. Tudo bem? Então, se eu tenho uma conexão não persistente, ele inicia uma conexão TCP para um servidor e para isso ele usa o socket número 80. Então ele vai abrir uma porta. Esse é o número padrão para o HTTP. Então, quando eu faço uma conexão TCP, eu tenho um socket no cliente e um socket no servidor, além do número IP, é claro. Aí o cliente, que é o navegador, manda uma mensagem para o servidor, incluindo o nome, o caminho, o endereço da página que eu quero ler. O processo servidor recebe a mensagem, vai ver qual é o objeto que o cliente quer, qual é a página que precisa, tira do disco, pega da memória, monta um pacote de rede e envia para o cliente. Quando o processo servidor manda isso para o cliente, ele termina a sessão TCP. Ele já mandou, ele recebeu um pedido e mandou a resposta, ponto final, e já terminou. Ah, mas eu ainda preciso de mais dados. Então você vai fazer uma outra requisição, vai mandar o IP tudo de novo, com o número da porta tudo outra vez, ele vai te mandar uma resposta e termina. Isso dá certo quando a internet era simples. Mas quando a internet cresceu muito e se tornou
uma coisa mais complicada, onde se cria mais velocidade, criou-se o recurso de conexão persistente. Quando eu abro uma sessão TCP e eu peço um pedaço da minha página, eu não termino quando eu recebo. Eu vou pedindo outras requisições, porque as páginas estão muito complexas, então são várias imagens, tem página até com áudio, páginas com animação. Então eu posso abrir uma conexão e pedir vários objetos, pedir várias informações para montar uma página mais rápida. É diferente a conexão não persistente da persistente. Não persistente é mais fácil, é mais simples, só que demora mais. A conexão persistente é mais complicada, só que te dá um melhor desempenho. Então, se eu peço uma mensagem HTTP, o que eu mando para o meu servidor? Olha lá, umas 5 linhas de texto. Eu mando essas 5 linhas de texto para o servidor. Eu dou o comando GET, dizendo que eu vou pedir uma página. Eu digo que eu estou usando HTTP da versão 1.1. Coloco o endereço do host, né, someschool.edu. Não é uma conexão persistente, então eu vou mandar fazer close no final. Quem vai receber é o navegador Mozilla e a linguagem que ele está pedindo é francês. Tudo bem? Então, quando eu faço essa mensagem de requisição, eu vou receber uma resposta. Olha lá, ele vai falar, olha, HTTP versão 1.1, ok, eu tenho. Entendi, a conexão vai ser fechada. A data de hoje é 9 de agosto, o servidor é Apache, estou rodando em Linux CentOS, essa página teve uma modificação 15 horas e 11 e eu vou te mandar 6.821 bytes de texto HTML. E aí ele manda dado, manda dado, manda dado, manda dado até receber o dado da página. Terminou de mandar toda essa quantidade de dados, ele fecha a conexão. Então, o formato geral de uma mensagem de requisição não é do jeito que o professor quer ou do jeito que o programador quer. É feito em documento. Então, eu tenho aqui na figura 2.8 o formato geral de uma requisição HTTP. Depois que eu mando a tal da requisição, obviamente, eu vou receber uma resposta. No caso, recebi lá resposta ok, linha de estado, versão, qual que é o código, nome do campo de cabeçalho, linha em branco e o corpo da entidade com os dados. Então, observe que o formato da mensagem também é padrão. E a resposta pode ser ok, quando foi bem sucedida. E qual é o código aqui que a gente muitas vezes encontra na internet? Olha lá, quem lembra do erro 404, a página não foi encontrada. Se você pedir para um servidor uma página que ele não sabe qual é, não existe, ele te devolve o erro 404 not found. E aí o navegador mostra uma página para você dizendo que aquele conteúdo não existe. O chamado erro 404 vem da camada de rede de aplicação e é um número de erro fornecido pelo próprio protocolo de rede. É possível você fazer um programa que você envia comandos de texto e vê quais são os dados brutos que o servidor responde para vocês. Mas nós vamos pular a parte de laboratório, ok? A gente, na verdade, não tem um servidor à nossa disposição para a gente mexer e escrever programa, e até aqui a gente também não é curso de programação. Alguns alunos falam, poxa, professor, eu queria ter um laboratório. O curso seria bem mais difícil, né? Então a gente pega leve e vamos manter o pé no chão, né, gente? Não dá para a gente, num curso de protocolo de rede, programar aplicações de alto nível aí em rede, mesmo que seja, né, em uma linguagem C que a gente já conhece aí de outras disciplinas, tudo bem? Vamos agora falar um pouco dos cookies, tudo bem? O que é esse tal de cookie que a gente recebe?
Quando você manda uma requisição e recebe uma resposta, o servidor fecha a conexão depois. Se a conexão for persistente, vai ter várias transições e aí ele fecha a conexão. Quando ele fecha a conexão, é vida nova. A comunicação acabou. Daí para frente, é tudo repetido. Para evitar que muitas informações sejam repetidas, eles desenvolveram servidores web que manejam milhares de conexões e criaram o conceito de cookie para permitir o site monitorar seu usuário. Se o usuário acessou de novo, quantas vezes o usuário acessou por dia, o que o usuário está querendo ler. E hoje a maioria dos sites utilizam cookies. O cookie ele vai ter 4 componentes também determinados em documentos. Uma linha de cabeçalho de cookie com a requisição HTTP que foi feita. Um arquivo vai ser mantido no seu computador e vai ser gerenciado pelo navegador. E aí vai ter um banco de dados no site que vai monitorar o que acontece com aquele usuário, com aquele navegador. Ok? Então, pensando aí no lado bom do cookie, ele ajuda o servidor a verificar o comportamento do usuário, a quantidade de acesso e pode melhorar a experiência desse cliente, setando opções, fazendo login automático, lembrando de senhas e por aí vai. Finalmente, novamente, questão de desempenho, eles tiveram que criar um sistema de cache na web, que também é chamado de servidor proxy, e que se ele for bem configurado, você nem vai saber que ele existe. Tá? O servidor proxy bem feito, ele é transparente. Antigamente a gente tinha que preencher informações de proxy, mas hoje em dia isso não é mais necessário. E ele é um armazenamento de alta velocidade que fica em uma localização mais simples. Por exemplo, se você está acessando muitas vezes um site dos Estados Unidos, a operadora vai manter alguns objetos desse site no seu proxy. Assim você não precisa ficar indo nos Estados Unidos toda hora para buscar o teu dado. Tá? Então o proxy, geralmente, ele fica nas operadoras e algumas vezes ele fica nas empresas que têm muitos usuários. Por exemplo, a nossa escola, ela tem um servidor proxy da nossa escola, gerenciado aí pelo pessoal de TI. O navegador estabelece uma conexão TCP com o cache da instituição. E é o cache que se comunica com o servidor de origem. Olha que interessante. Você pensa que está falando com o servidor da Google, mas na verdade você está pegando a página, provavelmente do proxy da sua operadora, para que tenha velocidade, porque não tem cabo submarino que aguente tanto dado que nem tem hoje em dia. E aí vem aquela questão, pô professor, por que é tão complicado, por que tem tanta coisa? Para que tenha velocidade, né? Então se não tivesse todo esse monte de coisa, a internet seria muito lenta e muito cara. O cache é bacana e começou a surgir redes de distribuição de conteúdo. O que é rede de distribuição de conteúdo? É uma empresa que instala vários caches geograficamente, tá? Estou falando em cidades mesmo. Então tem que ter um servidor, por exemplo, em São Paulo, tem que ter um servidor no Rio, e aí você pode ter um CDN São Paulo, um CDN Rio de Janeiro, e aí as pessoas não precisam sair da cidade, ou pelo menos tem que andar menos para buscar o seu dado. Principalmente quando é dado multimídia, que tem problema de temporização, tem problema de banda e ainda usa um protocolo que não garante a entrega. A gente não precisa ir muito longe e a gente já sabe que a Netflix, por exemplo, é um grande usuário de CDN, tem uma rede de distribuição de conteúdo próprio, com vários caches em vários países,
inclusive um monte deles no Brasil. O cache ele é muito importante para a gente conseguir acessar o nosso dado. Agora, nós não queremos complicação na hora de configurar nosso navegador, não é verdade? A gente quer abrir, digitar o nome do site e quer que funcione. Só que isso aí dá uma dificuldade para o pessoal que gerencia essas redes. Porque o cache institucional, idealmente, ele tem que ser transparente. Então, eu tive que criar, junto no protocolo HTTP, um GET condicional. Então, eu peço o endereço de um site, o meu servidor de proxy ele tem que transformar esse GET de um modo condicional. Caso a página esteja no cache, devolve essa página imediatamente. Se não estiver no cache, modifica o cabeçalho e manda a requisição para a internet externa, para a operadora, sei lá para onde vai. Então, o GET condicional é o principal recurso que faz o nosso servidor proxy ser transparente. Tá bom? Transferência de arquivo FTP, vou deixar para o próximo vídeo, né? Colocar na próxima aula, senão fica muito longo a nossa fala. Pessoal, por hoje é só. Bom estudo para vocês.